Caros amigos e caras amigas, muito boa tarde para todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, com aquele objetivo maior de estudarmos e propagarmos o Evangelho do Mestre à luz da doutrina espírita, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos tratando das relações simpáticas e antipáticas e metades eternas. Vamos ver o que os espíritos nos ensinam. Então, no quesito 297, a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, respondem os espíritos, sem dúvida, desde que ela de fato se baseie numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas forem de ordem física, ou seja, interesses materiais, etc., elas não têm aquela influência que tem a simpatia, a força da simpatia. Ela cessa com as causas que geraram, que são as causas materiais. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, o que é perfeitamente compreensível, porque na Terra nós estamos ligados muito às coisas materiais. E no mundo dos espíritos não estamos tão subordinados ao capricho e aos interesses materiais e do próprio amor próprio. Então, vamos atentar bem para esse problema das afeições que nós temos pelas pessoas que nos amam e que nós amamos. No quesito seguinte, 298, Allan Kardec inquire os espíritos se as almas que devem unir-se, se elas estão predestinadas a essa união desde a sua origem. Vejam bem, desde a sua origem. Há quanto tempo atrás? Se nós reportarmos pelo padrão do tempo que nós conhecemos. E, então, cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente. Então, aquela história, ninguém está predestinado, ninguém. Nós é que fazemos o nosso destino. Então, os espíritos dizem que não existe essa união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. Espíritos felizes, é claro, têm muito maior capacidade de amar e a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito forem eles, tanto mais unidos serão. A discórdia, ela nasce. Enfim, essa discórdia ela é própria dos males humanos e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, quando há concórdia, não é? Tudo melhora, tudo é mais interessante na vida. E nós colocamos aqui duas pequenas ilustrações para mostrar para vocês que os espíritos que amam, evoluídos, eles se afeiçoam à preferência de certas pessoas. Aqui nós vemos um espírito que se afeiçoa à criança, vai ver que são amigos de encarnações passadas, não é? E que agora estão uma do lado espiritual e outra do lado material, mas nem por isso deixa de existir o amor. Então, nesse outro quadrinho aqui, nós temos uma mensagem pequena de Emmanuel que diz: as almas afins se engrandecem
constantemente repartindo as suas alegrias e as suas dores com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Que pensamento brilhante do nosso querido Emmanuel. Vamos em frente? Pessoal, é fato que todos nós temos podido comprovar muitas e muitas vezes que o homem, por mais abjeto que seja, por mais maldoso e criminoso, sempre ele tem a semente do amor brotando em seu coração. Esse ser, ele ama também. Todos nós temos essa faculdade que Deus nos deu de amar. Então, ele vota, como todos nós votamos, uma ardente afeição por um ente querido que nós amamos. Portanto, é o amor que está instalado no coração, desde o mais evoluído até o mais duro entendimento, né? Até assim essa pessoa mais cruel, ela tem o amor no coração. Por quê? Porque o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, nós temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado que nos embala, que nos envolve, que nos fortalece, que nos anima para seguirmos em frente. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certas pessoas e certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão, responde os instrutores espirituais, é inexata, porque se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separado, estaria incompleto. Portanto, nós não podemos ser metade de um outro espírito. É impossível. Na 300, dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, contudo, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, é importante a gente conhecer que essa simpatia que nós temos um pelos outros, às vezes, vem de longa data, não é, de encarnações passadas. Então, nós prosseguimos amando e somos amados. É a lei da atração, a lei da simpatia e da antipatia que nós estamos tratando. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma atividade, de uma afinidade perfeita? E a resposta é lógica. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Nós somos uno. Então, não dá para repartir o espírito. É muito lógico. E nós colocamos aqui duas ilustrações que falam bem, ainda ilustram melhor. Nós temos um casal, não é? Abraçados, portanto, eles se amam. Então, o que une uma família não é o gênero, mas o respeito que temos um pelos outros.
Então, não importa se é homem ou mulher, o que importa é estar unidos pela faculdade do amor que Deus deu a todos nós. E nessa outra ilustração, nós temos aqui as energias que todos nós temos, energias boas e energias más. Então, com as energias boas, nós atraímos os bons espíritos. E quando essa atração é útil, ela também traz saúde, traz equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Tudo é facilitado porque quem ama é protegido. Quem ama recebe as coisas boas. Agora, quem trabalha pelo mal, esse é completamente diferente, porque as energias que ele transmite e recebe são energias más. Atrai os maus espíritos, obsessores, inimigos do bem, traz a doença e traz irregularidades na vida da pessoa. Abre as portas do mal e do ódio. Então, é completamente diferente. Então, pensemos nisso e vamos em frente. Almas gêmeas, aqui vamos tratar disso. Almas gêmeas, conforme o entendimento vulgar, não existe, pessoal. O que existe, sim, são espíritos com profundos laços de afinidade que vêm de longas e longas encarnações, que muitas vezes se encontram na vida enquanto encarnados. E se encontra mesmo, pessoal, não existe acaso. Quando duas almas afins que se amam, uma pode encarnar na Europa e outra na América, elas acabam se encontrando, não tem dúvida. Podemos dizer, sim, que existem almas com grande afeição mútua. Somos individualidades e, como tal, não há espíritos que se complementem uns aos outros, como se por si só fossem inteiros. Não. Nós não somos metades eternas, somos completamente ampliados, não é? Aqui às vezes me falta a palavra especial, a palavra forte, mas nós somos inteiros, não somos divididos. Então a ideia é essa. A ideia das almas gêmeas vem do fato que muitos atribuem tal termo a espíritos afins e que caminham juntos, mas sem a ideia de que tal caminhada não seria possível sem a presença do outro. Esta união baseia-se no amor, não necessariamente entre homem e mulher, mas entre seres que partilham deste sentimento das mais diversas formas possíveis. É esta a verdadeira relação que existe entre homem e mulher, que seja sempre do amor, sem interesses materiais e sim pensando numa união efetiva, como Jesus no seu Evangelho declara, não é? Que sejamos um só corpo, no sentido figurado, ou seja, com uma só tendência para o bem e para o progresso. E agora a nossa mensagem evangélica. Nós estamos mesclando o livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver como Kardec classifica o homem de bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, no item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia.
se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E aqui do lado colocamos essa ilustração. Esta obra define a essência religiosa da doutrina espírita, como sendo a do cristianismo redivivo, restaurado pela interpretação que os espíritos deram aos textos evangélicos. Ela mostra o poder do amai-vos uns aos outros nas mais diversas situações da vida, quando deixamos o nosso amor fraterno guiar a nossa mente e o nosso coração, as nossas mãos e os nossos passos, para que tudo se equilibre ao nosso redor. É um livro de consolações e de orientações seguras que os espíritos nos legaram como apoio e roteiro de nossa vida. Allan Kardec, quando redigiu seus livros, escreveu para o povo em linguagem simples e, sendo esta a sua tradução literal, a linguagem simples e original ficou preservada. Allan Kardec não usou de artifícios, de palavras difíceis. Ele escreveu para o povo, para nós, que temos a chama da compreensão e do amor em nossos corações. Agradeço de coração por tudo, pelo apoio, que Jesus abençoe a todos nós. Estaremos firmes sempre às quartas-feiras, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo e fiquem com a paz de Deus nos corações.